Boa noite a todos. Hoje nós temos uma homenagem especial, a homenagem a Rodrigo Mendes, né? Que jogou no Flamengo, no Grêmio, jogou em outros clubes aqui no Brasil, no Atlético Paranaense, no Fortaleza, sendo campeão, né? Rodrigo Mendes tem uma história interessante a ser mostrada e demonstrada no programa Vem Amigos. O programa Vem Amigo passa no canal 20 e 520 na Bá TV, na Claro Net. Boa noite, Rodrigo Mendes. Boa noite, Ademir, boa noite. Satisfação em estar aqui, obrigado por me receber e por estar fazendo essa homenagem aí legal para mim, contar um pouco da minha história. Essa é uma homenagem interessante. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry, boa noite, Rodrigo Mendes. É um prazer muito grande aqui hoje, nós estamos contando a tua história. Boa noite a todos. Rodrigo Mendes, como é que começou a tua história no futebol? Em qual clube, base foi? Bom, acho que a maioria dos atletas da minha geração começaram como eu comecei, assim, jogando futebol de rua, né, futsal no colégio, né, e ali com 10, 12 anos eu fui para o campo, né, sou de Uberaba, Minas Gerais, comecei no Nacional Futebol Clube, né, e dos 11 aos 14 anos ali eu joguei no Nacional Campo, né, e jogava no colégio, futsal, né, até que em 91 eu consegui fazer um teste nas categorias de base do Flamengo. Sim, esse era um Nacional lá, o estádio do Nacional, né, de Uberaba, lá onde tu iniciou. O Uberabão. E ali é uma imagem, né, da época. E eu venho de uma família de atletas, né? Você vê ali que o meu pai, ele foi atleta profissional. Sim. Esteve na antiga seleção mineira, né, de futebol. Os meus primos também foram profissionais. Ali do lado está o meu irmão, o Hector. Também era muito bom jogador também. Acho que jogou no profissional do Nacional também. Mas ele era muito mais ligado e focado no futsal. Sim. E eu acabei seguindo o meu rumo pro Rio de Janeiro e consegui... Sim. Aí tu iniciou no Flamengo? Sim, eu cheguei aos 15 anos de idade, né? Sim. Era o último ano de infantil quando eu cheguei e o infantil estava de férias nessa época. Eu acabei fazendo teste no juvenil, que estava em atividade lá. E aí fui muito bem pela minha idade e acabei ficando. Aí fiquei direto. Sim. Aí foi essa a categoria de base da época lá? Esse daí era aquele time campeão, né, de 91, né? Sim. Da Taça São Paulo, né? Sim. Que vinha a ser depois praticamente a base ali do time campeão brasileiro de 92, né? Junto com o Maestro Júnior lá. Sim. E esses caras aí eram as nossas referências na época, né? Mas depois ali eu acho que faltou ainda o Paulo Nunes, o Marcelinho Carioca, que não estão na foto ali. Nós vamos mostrar a seguir, né? Moser tá ali. Aí o Moser já era mais antigo, né? O Moser já estava no profissional há tempos. Em 1993, né? Chegou a ter uma passagem lá pela seleção de base? Logo que eu cheguei no Rio, né? Eu já peguei seleção brasileira. Inclusive eu fui convocado para disputar o Mundial, que era o Mundial na Itália, que o Brasil foi campeão. Só que eu fui cortado. Acabei sendo cortado. E aí depois aquela seleção ali foi a primeira convocação para o Mundial. Foi em 93, mas foi a primeira convocação da seleção que ia disputar o Mundial em 95, né? 2 anos depois. Então ali tu vê que fazer o ataque com o Ronaldo e com o Reinaldo ali, que os dois eram muito conhecidos já na época, né? Sim. Alguns ali já jogavam nos profissionais, que era o meu caso do Ronaldo e do Reinaldo, né? Aí tinha o Murilo aqui do Internacional, tinha o Sérgio Vinícius, o Fábio Noronha, Leonardo Inácio ali, uma galera que tiveram carreiras muito boas também no profissionais. Em 1993, tu estreou no profissional do Flamengo com 17 anos, que idade era? 17 para 18 anos. Você lembra mais ou menos qual jogo foi? Eu lembro, sim. Foi em Caio Martins, um Rio-São Paulo contra o Santos. Essa Rio-São Paulo. A gente ganhou de 3-1, se não me engano. O Renato Gaúcho arrebentou com aquele jogo. Eu lembro que eu e o Fábio Baiano, a gente tem uma história muito parecidas, né? De época de chegar no Flamengo, de subir para os profissionais, né? E tanto é que a nossa estreia foi nesse mesmo jogo. Eu na lateral esquerda e ele na lateral direita. 1993 então, temos aí. Onde aparecia a vaga, a gente estava correndo atrás.
Em 1993 chegou a ser vice-campeão da Supercopa da Libertadores. Supercopa da Libertadores. Ele jogou ali. E essa foto aí foi... naquele ano o Júnior estava fazendo... era o último ano dele, né? Dele, estava fazendo o encerramento, e essa foi uma excursão que a gente fez pela Europa, né? Em vários países, Espanha, Portugal, Itália, fomos para a África do Sul, né? Então jogamos com vários times, né? E esse foi um dos jogos que a gente jogou lá, se não me engano, foi no San Siro. A gente fez aqueles torneios de verão lá contra... Né? Esse torneio foi Flamengo, Sevilha e Inter de Milão. E o teu primeiro título foi em 1994, no torneio aqui na Malásia? Foi inclusive o meu primeiro gol também no profissional, foi contra o Leeds United. Nesse torneio que a gente venceu contra o Bayern de Munique. Eu acho que nós temos um vídeo aí a seguir, nós vamos ver, né? Do torneio da Malásia entre Flamengo e Bayern de Munique. O goleiro Adriano faz pênalti e é expulso. O francês Papin bate. Bayern 1-0. Na cobrança de falta, jogada ensaiada, Rogério chuta no ângulo, empatando o jogo, 1-1. Segundo tempo, jogada de Marquinho, que chuta, a bola desvia na zaga e é a virada do Flamengo, 2-1. O Bayern pressiona, tenta o empate, mas Sávio arranca livre pela esquerda e faz Flamengo 3, Bayern 1, com direito a replay no telão do estádio. Isso aí era a equipe lá. Era o time, era muito promissor, né? A gente tinha ali, naquela foto ali, tinha uns 12, 13 jogadores que tinham subido ali a 94, e esses jogadores que eram da minha geração, acho que 13 subiram do Júnior para o profissional nessa época. Então, assim, tanto é que a gente nem disputou Taça São Paulo, porque tamanha qualidade e que era esse elenco, né? E ali, a gente fez amistosos contra o Celtic também, lá em Glasgow, e aquele torneio ali também na Malásia. Pra você ver, a gente venceu o Bayern de Munique, que era uma das potências na Europa, né? Com esse time tão jovem, tu vê ali o Sávio já se destacando também. E ali o ruim para mim foi que quando o Adriano foi expulso no pênalti, eu acabei sendo substituído, né? Eu passei. Mas o importante foi que a gente venceu e foi um título super importante. O primeiro título foi da Taça Guanabara, pelo Flamengo, em 1995, né? Sobre o Botafogo, 3-2, uma vitória. Já com o ataque dos sonhos, né? Que seria depois no centenário do Flamengo, né? E foi um ano bem enigmático assim, para a gente. A gente tinha um time muito bom, né? São jogadores já renomados, veio o Romário, depois veio o pessoal, veio o Branco, veio o Ronaldão, os caras que jogaram a Copa do Mundo, tinha o Gilmar Rinaldi, né? Os parceiros da época. E depois a gente acabou não convertendo em títulos, né? Todo o potencial, né? E acabou sendo comparado pejorativamente, né? Como um ataque dos pesadelos, né? Que nunca funcionou, mas o que faltou realmente foi um grande título. E a gente teve oportunidades, né? Porque fomos para a final do Carioca naquele Fla-Flu do gol do Renato, né? De barriga. E depois no final da temporada a final da Supercopa contra o Independiente, que a gente perdeu. Vice-campeão, né? Vice-campeão, que a gente perdeu no Maracanã. A chance de vencer, né? No caso. Aí tá ali o Rodrigo Mendes ali. Esse foi um jogão. Aí, ó. Do lado do Romário correndo, fazendo ali para... Fazendo parceria. Era o mais jovem, tu tinha que correr mais ali, eu acho, né? Naquela equipe. A gente acabava tendo que correr bastante. Era o mais jovem. E aí depois tu teve uma breve passagem pelo Guarani de Campinas, é isso? Breve. O Flamengo tinha interesse no Amoroso, né? E o Amoroso ia fazer uma ponte para o Borussia Dortmund na época, né? E aí o Bertuzini, na época, a Ademir deve lembrar bastante do Bertuzini, né? Ele acabou fazendo... O Bertuzini e o Kleber Leite fez um pacotão, né, pro Amoroso ir pra Gávea, e eu fui emprestado nesse pacote aí. Foi eu, o Aloísio, acho que o Nélio, até o Carlinhos, o treinador, foi também, né? Acho que o Aguinaldo também, acho que foi esses 4 jogadores e o Carlinhos. Fomos pro Guarani. Mas, assim, na época eu era titular do Flamengo, disputando, já tínhamos ganho a Taça Guanabara, o primeiro turno, né? Sim. E eles me emprestaram, sendo que o Grêmio me queria, o Palmeiras me queria, o São Paulo me queria na época, que eu tinha 19 anos ainda, né? Sim.
e muito promissor. E depois foi E do aí, Guarani. aí acabaram me empurrando para o Guarani, né? O Guarani brigando para não cair para a segunda divisão do Paulista, né? Um time em altos e baixos ali. Mas eu acabei não ficando muito, eu fiquei 2 meses, acho que Foi foram pro umas Grêmio, né? 14 rodadas no máximo, assim. E aí, como o Filipão me queria no Grêmio, né? Sim. E aí o Betuzini acabou fazendo essa troca. O Silvio, lembra o Silvio, o atacante que estava aqui no Grêmio? Aí eu vim pro Grêmio e o Silvio foi pro Guarani. Aí tu veio para o Grêmio. Aí eu vim pro Grêmio, acho que foi, E foi ali campeão que gaúcho. deslanchamos. Participou de alguns sim. jogos ali, né? Daí eu fui campeão gaúcho e semifinalista da Libertadores, né? Essa foi uma época muito boa ali que eu tive a oportunidade né? Jogando ali um gauchão ali, disputando. de jogar com aquele time multicampeão do Grêmio, né? Fazer parceria novamente com o Paulo Nunes ali. E foi muito interessante para mim. Em 1996, tu foi para jogar num time Japão. estrangeiro, pro Japão. É. Kashima. Isso foi, Antes, né? isso foi assim, 96, uma 97. das minhas maiores felicidades, porque foi a convite do Zico, né? E o Zico fez todo esse meio campo lá. Sim. E ele me convidou para ir substituir o Leonardo, que queria voltar para a seleção e estava indo para o Paris Saint-Germain na época, né? E ele precisava de alguém das minhas características e assim. E eu falei, poxa, óbvio, né? Tá louco. Trabalhar com o Zico, trabalhar com um time com uma baita estrutura. E aí a gente foi muito feliz ainda que a gente foi o campeão nacional, né? Foi o primeiro título do Kashima Antlers em 1996, né? Hoje Chegou a ganhar uns Kashima, 4 títulos lá na época. o Kashima é o maior vencedor, né, da Liga Japonesa, mas esse foi o primeiro título. Então, assim, tava eu, o Jorginho e o Mazinho lá, o Jorginho lateral da seleção e o Mazinho, Copa atacante. do Imperador também. E depois ganhamos a Copa do Imperador Copa da em Liga 97. Japonesa. Isso. Foram 4 títulos. Foram 4 títulos em praticamente 1 ano e meio. Um ano e meio lá. Muito bem. Muito bom. Depois retornou para o Flamengo em 1990. Aí voltei pro Flamengo. Né? E foi aquele 97 que a gente ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Tava ali acho que o Renato Gaúcho fez a última temporada dele, né? Eu acho que já estava ali com uns 35, 36 anos também. 1997. E a gente tinha um time bem legal. Teve esse título aí, campeão da Copa dos Campeões Mundiais. Isso. 1-0 contra o São Paulo. Contra São Paulo. Né? Essa foi a passagem. E depois tu foi para o Atlético Paranaense. Aí em 98 eu fui emprestado para o Atlético Paranaense, time Faz do Abelão. Campeão lá, né? E fomos campeões paranaenses lá. O time era muito, muito bom. Tinha o Varley surgindo, o Perdigão surgindo, Paulo Miranda, o Tuta, tinha um Alex Meia. Era um time muito bom, muito competitivo. Por onde passava ganhava títulos, então. Pois essa era a questão, né? Aí eu ganhava título e o Flamengo vinha e buscava de novo. Ou então o Grêmio, né? Em 98 vai para onde? Aí em 98, depois do Atlético, eu vim pro Grêmio, a segunda passagem. Aí essa sim foi uma passagem muito feliz para mim, eu acho que... Tu foi campeão da Taça King. Foi um torneio que a gente fez fora do país, né? Foi Mas o ponto forte mesmo foi o Campeonato Brasileiro, onde eu vim buscando posição, né? Aí depois quando eu consegui... Aí nós estamos mostrando o vídeo agora ali, né? Onde... Quando eu consegui me firmar na equipe, né? Eu fiz muitos gols importantes, né? E terminei como um dos destaques ali naquela temporada. Foi 2-2 esse jogo aí, né? Onde jogo, o Rodrigo Mendes faz gol. Entrei no intervalo. Belo gol do Rodrigo Mendes. Esse foi um dos mais bonitos aqui dentro do Grêmio, acho que foi um dos mais bonitos. Nós vamos mostrar muitos ainda. E aí, sim, eu firmei esse carinho todo com o torcedor, essa identificação, né, estilo de jogo. E aí foi bem legal. 98, né? Ali, Rodrigo Mendes ali no pôster, na ponta, né? 98, como participou do grupo. Boas lembranças, né? E aí esse ano foi que a gente saiu pro Corinthians, né? Que acabou... A gente se classificou para as quartas de final na última rodada, lembra? A gente ganhou da Portuguesa no Olímpico, né? E a gente precisava ali de uns 4, 5 resultados para a gente se classificar. Nos classificamos e pegamos o Corinthians, né? Perdemos em casa, ganhamos lá no Parque São Jorge. Não era no Parque São Jorge. Não. Foi no Morumbi? Não foi no Morumbi. Pacaembu? Pacaembu, desculpa. Pacaembu. Ganhamos no Pacaembu de 2-0
E aí ele ficou em aberto, né? Porque ninguém esperava o Grêmio vencer, né? Daí no jogo no meio da semana, que eram 3 jogos naquele ano, né? No jogo no meio de semana, 1-0 pro Corinthians. E aí eu saio lesionado no primeiro tempo ainda, eu divido uma bola com o Vampeta e tenho um problema no joelho. E eu não consigo voltar pro segundo tempo. Mas depois retornou pro Flamengo em 99 para ganhar títulos. E aí sim. 1999. Aí 99, sim, um ano especial para mim no Flamengo. É um Campeão ano que eu tinha carioca. vindo muito bem do Grêmio, né? Já com bastante moral, já com 23 para 24 anos. Eu era novo, mas eu já era considerado experiente, né? Para você ter ideia. E aí, sim, o Campeonato Carioca eu joguei todas as partidas. Fui o único jogador que jogou todas as partidas. 20 jogos, né? Aham. E fui feliz, fui coroado com o gol do título, né? Em cima do principal Vamos ver se rival. nós temos esse vídeo aí. Para Jorginho do outro lado, agora para Caio, domina a bola, Caio, ajeita a bola, tem a Filso pedindo, lá vai o Caio, vai pro eixo da linha intermediária, adiantou, Paulo Miranda ficou e adiantou, Mauro Galvão tocou nele, foi falta, marcou o Cláudio Vinícius Cerdeira, você viu aí, Silvério? Sim, a falta é muito perigosa, o Cláudio Vinícius Cerdeira estava em cima do lance, dali meu companheiro, eu não sei não, o perigo é eminente contra o Vasco da Gama. E a cobrança ali tem Rodrigo, tem Gilson, tem muita gente pra cobrança, sim. E o técnico Carlinhos chamou o massagista e mandou instruções para alguém lá do Flamengo, lá no ataque do Flamengo. E agora está conversando com o camisa 18 do Flamengo. O Reinaldo, né? Isso. O Reinaldo, como disse o Mário Silva, tem que arriscar, já é o momento, 31, prepara-se para a cobrança, o Beto vai cobrar ali, mais de frente para a bola o Beto. O jogador Rodrigo também para a cobrança de perna esquerda, o Fábio Baiano está ali perto para fazer jogada ensaiada pelo jeito. Vai para a cobrança o Flamengo, olha o Mengão aí, galera. Prepara-se o Mengão para a cobrança de falta, é perigosa, correu, o Rodrigo bateu, lá dentro! Gol! Do Flamengo! O Rodrigo da número 10, bateu rasteirinho, quem manda a grama, no canto direito do goleiro Carlos Germano, era um decorrido. Boas lembranças. Baita emoção ali. E aí, a sorte foi que a bola desviou ali no NASA, né, na barreira, e acabou batido enganando. também, Foi forte. E aí, sim, esse ano foi super especial para mim, porque tanto o Carioca quanto depois, mais para frente, a Mercosul, né? Também nós temos também aquela Taça Guanabara, foi vencida, né? Sim. De 1900. Foi um ano muito bom. A Guanabara acho que foi 2-1 Flamengo, né? Contra o Vasco da Gama. Isso. Aí perdemos a Taça Rio e vencemos o jogo da A final. Mercosul, né? Tem a Mercosul também, que nós vemos aí. No mínimo, na mesma linha, partiu Júnior Baiano. Ótimo recurso, chegou de novo. Rodrigo Mendes puxou pro pé direito, vem para bater. Gol! São jogos memoráveis, né? Tanto o Vasco quanto o Palmeiras nesse ano aí eram a base da seleção brasileira, né? Então eram times muito, no papel, muito melhores que o nosso. O nosso era, você vê ali, era um time muito jovem ainda, 23, 24 anos. A gente tinha o Leandro Ávila, e o Leandro Ávila e o Kremer, né? E o Célio Silva, no caso, eram os mais experientes, porque o Romário saiu. E ficou a garotada ali, ó. Tinha 23, 22, o Juan, Júlio César, tudo com 19 anos ali, o Lê, o Luiz Alberto, o Reinaldo, então era um time muito jovem ainda. Sim. Mas teve outro título, né? A seguir em 2000. Em 2000 a gente faz o bicampeonato em cima do Vasco. Flamengo, campeão carioca de 2000, né? Exatamente. Mais títulos aí, né? Na coleção, né? E esse ano foi o inverso. A gente ganhou a Taça Rio, perdemos a Taça Guanabara, ganhamos a Taça Rio e a final contra o Vasco novamente. 2-1, né? Foi outra vitória de 2-1 contra o Vasco ali. Rodrigo comemorando títulos. Uma passagem boa aí. Mas depois teve o retorno pro Grêmio novamente, em 2000. Aí sim. Aí em 2000, Copa João Avelange, Taça João Avelange, não sei... brasileiro, né? Que a gente foi campeão saiu gaúcho também, né? Foi um campeão gaúcho. 2000. Em 2001 também. 2001 teve outro título. O primeiro desafio gremista no octogonal foi o Juventude no Olímpico.
Rodrigo Mendes abre o placar para o Grêmio. E Varley amplia para 2-0 neste lance. O Juventude desconta através de Leonardo Manzi de cabeça. Mas Marcelinho faz mais um para o tricolor. Grêmio 3, Juventude 1, placar final. Um gol de Rodrigo Mendes no Campeonato Gaúcho de 2001, para ficar o registro. Esse time estava voando, né? Esse time foi campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Né? Isso aí foi uma vitória. Copa do Brasil, né? E teve também a Copa do Brasil, né? Tu participou em 2001 do grupo, foi campeão, né? Eu tive a infelicidade de quebrar o tornozelo num treino. Não sei se estava na época de 2000, 2001. 2000 já tinha saído. Treino antes do jogo. Esse aí foi contra o Santa Cruz. Foi o Santa Cruz que a gente garantiu a classificação, né? Na Copa do Brasil. Aí no treinamento, 2 toques bobos, subi para fazer um gol de cabeça e a hora que eu caí, eu pisei no pé de alguém que eu não me lembro quem e torci. Daí fiquei fora das quartas, da semi e das finais da Copa do Brasil. E não pude acompanhar. Mas esse jogo aí com o grupo, né? Esse jogo aí foi especial, porque até esse momento aí eu era artilheiro do Grêmio na Copa do Brasil, né? Tava com 4 gols. A vitória sobre o Santa Cruz. Boas lembranças, né? De certa forma. Participou dos títulos. O Olímpico, né? Sempre trazendo boas lembranças, né? O Olímpico tinha uma energia muito grande, até porque a gente ficava ali, se concentrava ali, então era uma energia muito boa. E em 2002 teve um fato aí meio que inédito na tua história, né? 2002 foi especial também. Libertadores, foi o goleador? Fui goleador da Libertadores. Em 2002, Com 10 jogos, 10 gols. Eu perdi a oportunidade de jogar o último jogo da semifinal, né? Que contra o Olímpia, né? O jogo de volta que eu não joguei. Mas contra o River... Eu joguei lá, contra o Rio foi nas quartas de final, se não me engano, ou nas oitavas. Depois a gente pegou o Nacional, né? Daí o Olímpia na semi, daí, né? Aí esse jogo de volta da semi eu não consegui jogar, porque eu acabei me machucando num jogo contra o São Paulo lá no Nordeste, que a gente estava disputando aquelas Supercopa dos Campeões, alguma coisa assim. O Grêmio jogava a sobrevivência na Libertadores contra o River Plate. Enquanto a partida teve 11 contra 11 no Olímpico, brasileiros e argentinos foram iguais. Mas Ayala foi expulso e o Grêmio pôde enfim respirar. Aliás, não só respirar, fazer gol também. Rodrigo Mendes puxou o contra-ataque, ganhou da defesa e bateu de pé direito, marcando um golaço. No finalzinho do primeiro tempo, Gilberto deu uma arrancada espetacular, mas não conseguiu fazer o gol de placa. O gol saiu de qualquer jeito. Tinga e Luizão tocaram na bola e pronto, Grêmio 2-0. Na segunda etapa, uma nova expulsão, Hussain, e o Grêmio com 2 a mais passeou em campo. O terceiro gol, Zinho marcou. O quarto, Luiz Mário fez depois do cruzamento de Rodrigo Mendes. Até olé a torcida pôde cantar. E o Grêmio garantiu presença nas quartas de final, na semana que vem contra o Nacional de Montevidéu. Goleadora, esse foi um dos jogos, foi um dos melhores jogos, eu acho que eu tive a oportunidade de jogar no Grêmio. E eu sempre falo que esse gol foi o mais bonito da minha passagem aqui no Grêmio. Pé direito? Esse não era o bom. E foi importante, né, pela classificação, pra eu me consolidar também ali como artilheiro da Libertadores, porque depois eu acho que ninguém fez mais que 8 gols ali, daí eu fechava ali já os 9 gols. Sim. Foram 10 gols? 10 gols em 10 jogos. 10 gols, 10 jogos. Né? E depois viria ter uma passagem lá no Japão? Voltei para o Japão. 8? Trinita. Trinita no Japão. O 8 era um time que tinha conquistado a segunda divisão do campeonato japonês e era a primeira temporada deles na primeira divisão. Sim. Né? E eles me contrataram para ser um reforço lá, um dos estrangeiros, né? E eu acabei ficando 7 meses lá e depois o Alain me contratou para disputar. O Alain. Alain. Aí tu foi Aí me contratou para disputar a Copa da Ásia, né? E aí tu chegou a ser campeão lá. Daí sim, aí ali no Alain a gente fez história, porque
Ali o Rodrigo Mendes. Em 2003, 2004, né? Além da gente ganhar a Copa da Ásia, que é como se fosse a Libertadores aqui pra gente, né? É o fato que só o Al Ain nos Emirados Árabes é o único time que conquistou esse campeonato até hoje, né? E só uma única vez. E aí, nesse mesmo ano, a gente conquistou a Liga do País, a Liga dos Emirados Árabes, a Copa da Ásia e a Copa do Príncipe, né? E eu fui artilheiro da Copa do Príncipe. Então, assim, para mim, me consolidei em toda a Ásia ali, porque eu já tinha tido 2 passagens no Japão muito boas, né? Uma no Kashima e uma no Oita, e depois ali no Al Ain, escrevendo essa história muito legal. Durante 2 anos. Foi 1 ano, uma temporada. 1 ano. E depois eu fui Mas a tua história continua, pro né? Algarrafa. Algarrafa? É. Algarrafa lá. E aí, dando continuidade à minha história na Ásia, né? Campeão da Liga do Catar? Campeão da Liga do Catar no primeiro ano, né? Faziam 4 temporadas que o Algarrafa não chegava a disputar título, né? E a gente chegou lá, era um como está acontecendo hoje na Arábia Saudita, aquela em 2005, 2006 foi o que aconteceu nos Emirados Árabes, no Catar. Que em 2006 eram as Olimpíadas Asiáticas, então assim, o Comitê Olímpico ele estava abrindo para os clubes, né? O Comitê Olímpico contratava 4 profissionais para cada time, né? E complementava com jogadores do Golfo, né? E jogadores locais. Então foi uma das melhores ligas assim de todos os tempos lá. Tanto é que tinha um time que tinha os irmãos De Boer, o Ronald e o Frank, o Sonny Anderson, né? O outro time tinha o Batistuta, o outro time tinha o Guardiola, o meu time tinha eu, Marcel Desailly. Então, assim, foi uma liga muito legal em termos de expansão, assim, de investimento e tudo mais. Né? E hoje nós vemos aí o boom que é o futebol lá. Hoje os mundiais de clubes estão sendo lá, então... a Copa do Mundo foi lá também já. Então, iniciou, né? Aquela época, boa. A gente foi abrindo o mercado lá atrás para que tudo tivesse... Mas teve um retorno para o Grêmio em 2007, final de 2007, ou durante o ano de 2007. E aí sim, daí eu retorno para o Grêmio em 2007. Brasileiro, né? E aí em 2008 essa temporada aí a minha última temporada com o Grêmio. Sim. Naquela edição que a gente foi vice-campeão. Onde está o Paulo Sérgio? Aí o Pelé buscando o melhor posicionamento dentro da área. Primeira trave, Rodrigo Mendes! Gol do Grêmio! Rodrigo Mendes na cobrança de escanteio. Incrível que ele estava sozinho. E aí fez o certo. Cabeceou para o chão. O goleiro Fábio Costa ainda tentou chegar nela, não deu. Fundo do gol. 1 para o Grêmio. 0 Santos. Sozinho Rodrigo Mendes, Alfredo. E aí o que adianta jogar melhor 25 minutos se você vai ter uma desatenção grave na sua defesa? Boas lembranças, né? Boas lembranças. O Grêmio sempre foram muito boas lembranças. Boas lembranças na época de passagem pelo Grêmio, né? Onde temos aí algumas imagens, né? Esse fato aí foi inédito, né, Renan? Foi, para mim foi inédito. Era um lance bobo, despretensioso, né? Uma bola alçada na área. E eu só fui acompanhando ela. Quando eu vejo o Renan tá em cima de mim e acaba me chutando. Que nem diz ali o Grenal do pênalti mais idiota da história. Até é engraçado, né? E a sorte foi que o Bandeira deu esse pênalti, né? Sim. O juiz não. O juiz tinha mandado seguir o jogo. Só uma história com um colega ali. Fábio Baiano. O Fábio é o que eu falei, né? A gente tem uma história muito, muito parecida, né? A gente chegou com 15 anos no Flamengo e fizemos uma carreira toda. E aí tivemos a oportunidade de jogar novamente no Grêmio, né? E temos uma amizade aí de longo tempo. Parabéns, Rodrigo Mendes, pela passagem pelo Grêmio, né? É isso que a gente pode dizer. Mas a tua história continua, né? No Fortaleza. Fortaleza. Né? E aí eu acho 2009. Foi campeão cearense. O último desafio ali, eu acho que numa equipe de médio porte, naquela época o Fortaleza era de médio porte, hoje podemos dizer que o Fortaleza está muito bem. Né? E eu fui para o Fortaleza com uma expectativa, né? E acabei chegando lá e montamos um bom time,
né? Tinha uma expectativa boa para a Série B, né, no segundo turno. E eu acabei ficando só o primeiro semestre lá e fomos campeões cearenses, né? Foi muito, muito importante porque foi em cima do Ceará, né? Então, eram clássicos que a gente colocava 50 mil pessoas no Castelão, né? E você via ali o potencial, a paixão da torcida, né, cearense. Né? Então, foi uma passagem muito legal. E veio encerrar a carreira no Novo Hamburgo. E aí eu vim para o Sul, voltei para o Sul para jogar 2 anos ainda no Novo Hamburgo. A minha expectativa no Novo Hamburgo era fazer uma boa temporada em 2010 e voltar para um time médio, né? Porque eu tinha algumas procuras ali, mas eu precisava fazer uma boa temporada. Então, assim, no primeiro turno, a gente passou o primeiro turno muito bem, né? E eu e o Santos Sotilha éramos os artilheiros do Campeonato Gaúcho até aquele momento. Aí, só que no primeiro jogo do segundo turno, eu rompi o cruzado. E aí, para mim, foi um banho de água gelada, né? E aí, com 35 anos para 36, fazer 6 meses de tratamento para voltar a jogar, para ter uma expectativa. Daí, eu ainda voltei a jogar, disputei 2011, outro gauchão, né? Mas aí decidi encerrar a carreira. Então, acho que nós vamos para os comerciais, né? Em breve retornamos com o próximo bloco e vamos contar a história de Rodrigo Mendes, as homenagens a seguir.